do arrependimento em si, porque também perdeu, mas ele perde a maior oportunidade. Você já imaginou estar junto com Jesus, fisicamente falando, humanamente falando, durante 3 anos, dia e noite, andando, conversando, vendo ele agir, o sentimento, o seu semblante, de como ele conversava com as pessoas, atendia as pessoas. Então Judas perde esse grande momento e permite que mais tarde o próprio Satanás incorpore, né? Ele incorpore Satanás e fica endemoniado, e depois ele se suicida. Mas uma outra pessoa, outro personagem que é completamente, vamos dizer assim, profundo. Por que eu falo profundo? Porque Pedro, e a gente vai falar sobre Pedro, de todos os personagens na Bíblia, eu creio que é o personagem mais assim, vamos dizer, é um laboratório do ser humano, né? Pedro é o próprio laboratório, porque todos nós somos Pedro, né? Em algum momento do nosso dia, em algum momento da nossa semana, em algum momento das nossas tarefas. Então, Pedro, dos personagens da Bíblia, é o mais falado, é o que mais expõe os seus sentimentos, é o que mais se expressa, né? Exatamente mostrando o que significa a contingência humana, as demandas humanas, né? O que significa essa oscilação. Ora está no nível, outra hora está em outro nível, né? Na compreensão, no discernimento, até na maneira de falar, de se expressar, de sentir. Então Pedro, eu creio, aí quem está falando sou eu, tá? Claro que você tem Davi, claro que você tem Abraão, você tem o próprio Isaías, quando fala dos seus sentimentos, você tem Jacó, José, né? Ninguém mais do que José tem passagens, praticamente metade do livro de Gênesis é sobre a vida e o ministério de José. Mas Pedro, ele é um personagem muito dissecado, né, na Bíblia, vamos dizer assim, muito dissecado. Por quê? Porque se fala dos seus sentimentos, dos seus sofrimentos, da sua tristeza, da sua alegria, da sua precipitação, em algum momento da sua sabedoria, e depois termina a sua vida, né, com ele escrevendo as suas epístolas, que são uma verdadeira obra de arte, em termos de expressão, de conhecimento de Deus, né, de uma relação muito pessoal, muito íntima com o Senhor Jesus. Então você perceba que falar de Pedro é falar da minha vida, é falar da tua vida, é falar das nossas dúvidas, é falar daquilo que, sem querer, e não que a gente queira, né? Não é que a gente queira, mas a gente sabe quem a gente é, né? E o quanto a gente é frágil, é fraco em muitas vezes, mas também em alguns momentos somos fortes. E Pedro, ele traz para si toda a capacidade, vamos chamar assim, do gênero humano, de se surpreender e surpreender aqueles que estão ao seu redor. Então Pedro é essa pessoa. E quando a gente fala sobre Pedro, a gente está falando, e com certeza Deus e o Espírito Santo permite, né, os evangelhos falar tanto de Pedro, exatamente para que nós possamos nos enxergar nele. E mesmo assim, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas fortalezas em algumas áreas,
nós possamos entender que mesmo assim, Deus não nos despreza. Mesmo assim, Jesus continua investindo em nossa vida e através da nossa vida. Então, falar de Pedro é muito especial, porque nós estamos falando de uma pessoa, de gente, como dizem por aí, né? De gente como a gente. Mas não é uma frase política, é de fato, né? Isso aí não é politicagem, mas é de fato. Pedro é uma pessoa, é um homem, é um ser humano que sofre, que tem dor, que tem alegria, que tem tristeza, que enfia os pés pelas mãos, mas do outro lado tem uma sinceridade muito grande, um coração muito grande. Então você tem essas nuances, né? Esses paradoxos a todo momento se manifestando sobre e através da vida dele. Pedro, um líder antes da queda e também o líder durante a queda e o líder depois da queda. Mas ele tinha o seu atributo, os seus dons, os seus talentos muito fortalecidos exatamente pela sua sinceridade. Porque Pedro, ele falava o que estava sentindo. Fosse agradar ou não fosse agradar, mas era o que ele estava sentindo. Então você tem em Pedro todas essas características, e é por isso que nós vamos ler Mateus capítulo 26, do versículo 31 em diante. Mateus 26, de 31 em diante, diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então está aqui mais uma vez o Pedro líder, né? O Pedro que tomava a palavra, o Pedro que não tinha qualquer receio de se expor. Não obstante, Jesus conhecê-lo, é bom isso, né? E isso é muito saudável para nós pensarmos a respeito. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, né? Então, Pedro, mesmo falando tudo isso, e mesmo os discípulos indo pela mesma retórica, né? Falando exatamente a mesma coisa, e Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então quem é esse Pedro? Em primeiro lugar, Pedro foi um homem que teve experiências muito fortes e marcantes com o Senhor. A começar de Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré, eu sempre falo para você, Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, né? É o mesmo lugar, é o mesmo lago, né? Vamos chamar assim, por que mar? Porque por causa da sua extensão. Ele tinha 24 quilômetros de comprimento por mais ou menos 14 quilômetros de largura. Era um lugar, continua sendo até os dias de hoje, um lugar abaixo do nível do mar, pelo menos uns 400 metros. Então, por causa disso, e porque fica num vale, em meio às colinas, né? As colinas de Golã, toda aquela região, então é um ambiente
geograficamente falando, depressivo, né? Que é uma grande depressão, mas ao mesmo tempo é uma região muito rica de víveres, de peixes, de espécies de peixes e tudo mais. E a gente está falando de um lugar onde os pais de Pedro e André, que são os irmãos, né, juntamente com os pais de João e Tiago, que também são irmãos, mas são primos entre si, Pedro e André são primos de João e Tiago. E a Bíblia fala que os seus pais já tinham essa empresa de pescaria. Então, Pedro e André, Tiago e João eram sócios. Então você perceba que Pedro já nasceu naquele lugar. Pedro conhecia aquele lugar como ninguém. Não apenas de estar próximo àquele lugar, né, desde que nasceu, mas também conhecia por trabalhar naquele lugar. Ele era pescador, eles tinham uma empresa de pesca. Então você tem nesse quadro todo o ambiente. E veja o que acontece. Estava ele junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ou seja, né, mais para frente ela é chamada de Pedro, né? Petrus, né? Um pedaço de pedra, né? Um resto de pedra, Petrus, um pedacinho, né, de pedra. Mas aqui ele chama Simão, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, você perceba no chamado de Pedro toda uma condição. Por quê? Porque ele se doou, não obstante o cansaço, não obstante toda, vamos dizer assim, né, todo o sentimento de perda, de derrota naquela noite, de frustração, né, de um pescador que vai, prepara toda, né, até o seu horário, né, para dormir, para levantar. Um pescador tem que ter toda uma disciplina. Então ele havia, depois de um dia inteiro, desculpe o termo, perdido tempo, de repente vem alguém e fala: olha, afasta o barco, que agora é a minha vez, eu vou ministrar a todas as pessoas aqui. Pedro, em nenhum momento, ele nega, ele faz corpo mole, ele dá alguma desculpa, não. Ele obedece a Jesus e com uma disposição ele faz aquilo que Jesus pede. E Jesus fala e ministra a todos ali. E Jesus, por causa da disposição de Pedro, por causa do seu desprendimento, a despeito do cansaço, depois ele vira para Pedro, depois que terminou a ministração, o sermão, os seus ensinos, ele fala para Pedro: Pedro, lançai a rede.
E Pedro fala: Senhor, o horário já não permite. É como se eu estivesse ouvindo assim, né? Isso não está escrito na palavra. Mas como se Pedro estivesse falando: olha, o horário não permite, a maré já está num outro momento do dia, né? A temperatura da água já é outra, os peixes já não estão mais aqui, né? Se não estiveram durante toda a madrugada, durante toda a noite, não vai estar agora, depois de uma certa hora do dia, com sol, com tudo, não tem como. Ou, em outras palavras, Jesus, aqui é o meu ambiente, aqui eu entendo. Não. O que ele diz? Ele diz o seguinte: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. E depois, no versículo 8, diz assim: Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então você tem o que aqui? Você tem uma constatação humana, não tem como. Você tem uma constatação natural. O ambiente já não é mais propício. Você tem uma constatação de sabedoria, de experiência, vamos chamar assim. Olha, já passamos a noite inteira nessa região, não tem como. Você tem uma constatação de toda uma situação completamente negativa e desfavorável. Mas você percebe em Pedro que a sinceridade. Você percebe em Pedro que, ainda que lá na profundidade do seu sentimento, uma certa confiança em Jesus, não total confiança, porque ele está conhecendo a Jesus, mas uma certa confiança. E ele confia em Jesus. E sob a palavra de Jesus ele lança a rede. E ali ele tem a sua primeira grande experiência com Jesus. E imediatamente depois ele fala: eu não posso estar no mesmo lugar que o Senhor está, afasta-te de mim, eu sou um pecador, eu não tenho como. Ele reconhece a grandeza, o poder e a autoridade do Senhor Jesus naquele momento. Ele reconhece o senhorio do Senhor Jesus. Então, esse Pedro, que estaria agora, mais 3 anos depois, negando a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, foi o homem que teve várias, né? Eu estou falando de uma, teve muitas e profundas experiências com Deus, mas era homem. Em nenhum momento ele deixou, né, de ser uma pessoa como nós. E isso é tão importante, é por isso que os evangelhos falam tanto de Pedro. É um dos personagens da Bíblia mais, como eu já falei, dissecados da palavra, que mais se observa, que mais se lê a respeito, que mais fala, né? Que mais, por causa da sua impetuosidade, sempre fala primeiro e tal, mas era um homem muito sincero, era um homem transparente, era um homem que Jesus, com certeza, tinha um objetivo, né? Que ele fosse o seu amigo. E Pedro foi um grande amigo de Jesus. Então, nós vamos orar. E amanhã a gente conversa mais a respeito, mas o que significa essa capacidade de Pedro, em cima de todos os seus limites, em cima de todas as suas fraquezas, fragilidades, mas que era um homem que conseguiu, em meio a tantos sentimentos, em meio a um turbilhão de acontecimentos e situações e circunstâncias, ele conseguiu depurar no seu coração a presença,
a aliança e a comunhão com o Senhor Jesus, a despeito de tudo. A despeito de dificuldades, problemas, mas ele conseguiu. Ele conseguiu obter de Jesus uma amizade tão grande que Jesus mais tarde o colocaria como líder, que sempre foi, né? Mas agora de maneira constituída, líder dos apóstolos, líder das igrejas, das pessoas, dos ministérios, um homem que depois, mais tarde, falaria: sede sóbrios, né? Ou seja, seja coerente, seja equilibrado, seja uma pessoa amadurecida, seja uma pessoa de bom senso. Então, um homem que trabalhou tudo isso ao mesmo tempo e conseguiu conquistar vamos chamar assim, a maravilhosa graça do Senhor de fazer parte do seu ministério e de passar, são tantos anos, 2000 anos, e ainda ser um homem apaixonado. Vemos a paixão dele pela obra de Deus, pelas coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia, lá no mar da Galileia, lá no lago, no lago de Tiberíades, quando o Senhor Jesus o pediu para ele, depois de um trabalho tão frustrante, tão desanimador, mas ele conseguiu se posicionar e ser usado com tudo aquilo que ele tinha, usar também e se propor ser usado pelo Senhor para poder ministrar a sua palavra. Esse é o Pedro, esse é o Petrus, né? Uma fagulha de pedra que o Senhor tanto conversava, que tanto se manifestava e que por causa disso foi um homem, olha, um homem digno de ser chamado apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor